Graça e paz a todos, dando continuidade aos nossos estudos. Provérbios, capítulo de número 29. O tema de hoje é: a sabedoria instrui contra a rebeldia. O versículo de número 1 diz assim: o tema é: tarde demais para se arrepender. Quem é repreendido muitas vezes e teima em não se corrigir, cairá de repente na desgraça e não poderá escapar. O perdão ocorre para os que se quebrantam. É, o versículo está bem claro. Como o perdão, se o perdão se ocorre para quem se arrepende, da mesma forma, não há cura para quem não se arrepende, para quem não se humilha, para quem não vai lá nos pés do Senhor ou pede perdão para o seu irmão. Então, não há cura para aquele que não reconhece o seu erro. Amém? Então, ou seja, recusar a ouvir a voz daquele que nos exorta com amor, que é a sabedoria, né? A palavra do Senhor, não dá prestígio para a palavra de Deus, entra aí por um caminho sem volta. Vamos para o versículo de número 2, o perigo de um mau governante. Quando os honestos governam, o povo se alegra, mas quando os maus dominam, o povo reclama. Então aqui fala que da justiça e a perversidade. Esses dois estão em lados opostos. Então, a ascensão do poder de um, olha só, a ascensão de um poder de um é a derrota do outro. Então, a justiça governa para o bem de todos. Já a perversidade governa somente o quê? Para satisfazer seus interesses ocultos ali debaixo do pano, né? Um governante mau, gente, é um flagelo para o povo, mas um governante justo é uma bênção para a nação. Vamos agora para o versículo de número 3, sabedoria e devassidão. O filho que ama a sabedoria é o orgulho do seu pai. Quem anda com prostitutas desperdiça tudo o que tem. Então aqui, sabedoria e devassidão, ele não andam de mãos dadas. Prostituição aqui está falando no todo, tudo que não presta. Então, amar a sabedoria significa o quê? Apartar-se do caminho, do ruim, do caminho da prostituição. Então, o filho que ama a sabedoria será a alegria do seu pai. Então, a sabedoria traz aí a alegria à família, mas a prostituição traz destruição. Vamos agora para o versículo de número 4. O governo justo. Quando o governo é justo, o país tem segurança. Mas quando o governo cobra impostos demais, a nação acaba na desgraça. Então aqui, o governante justo é aquele que realmente promove ordem e progresso, faz jus aí o que está escrito na nossa bandeira brasileira. Então, fazendo aí uma gestão honesta e usando aí com sabedoria os recursos, é o que esse governo vai fazer. Ele vai ele vai ter uma gestão honesta, ele vai usar sabedoria para utilizar os recursos o poder que ele possui. E tem mais, o governante justo, gente, não pensa somente em uma parcela da sociedade, né? Ou em seus apoiadores, como alguns políticos fazem, né? Mas ele pensa aí no topo, no todo, amém? Em toda uma sociedade. Vamos agora para o versículo de número 5. Armadilha do elogio. Então aí, quem bajula os seus amigos está armando uma armadilha para si mesmo.
mesmo. Vivemos aí em um mundo em que as pessoas não falam o que pensam, o que vivem. Ou seja, elogios e palavras de lisonja são usados aí. Muita bajulação é usada aí para conquistar algo. Então temos que observar a sinceridade. Onde está a sinceridade no coração das pessoas que a gente convive? Então que nós venhamos estar sempre atento. Então esteja sempre atento ao que te falam. Por muitas vezes, a bajulação, a lisonja dos lábios esconde aí a falsidade do coração. Vamos agora para o versículo de número 6. A liberdade do justo. Os maus são apanhados na armadilha dos seus próprios pecados, mas os honestos andam livres e felizes. O justo pode cantar e alegrar-se. E esse é um destaque, a liberdade do justo, que contrasta aí com o estado do homem mau. Então, esse caiu em uma armadilha. Ou seja, o justo é aquela pessoa que tem comunhão com Deus. Ele está passando por um problema difícil, mas ele está ali cantando, ele está louvando, ele está alegre. Ele não está ali carrancudo, não. Eu quero dizer, o pecado, ele aprisiona a pessoa. Ele produz abatimento da alma. Já a justiça regozija e produz aí a liberdade. Você vai estar sempre no amor, você vai estar sempre alegre. O cristão, ele não pode aí estar com cara fechada, carrancudo, não. Vem os problemas, vai clamar a Deus, ajoelha, vai ter comunhão com Deus e anda sempre alegre. Amém? Que Deus dá a vitória. Amém? Mas expõe os problemas para o nosso Deus. Vamos agora ao versículo de número 7, o cuidado com os pobres. A pessoa correta se interessa pelos direitos dos pobres, porém os maus não se importam com essas coisas. Então aqui, mais uma vez, o justo e o perverso estão aí em contrastes, né? Então, o justo é aquele que usa seu tempo, seus recursos para repartir com quem nada ou pouco tem. Já o perverso só estende a mão para tomar o que é do outro, né? Então, aí, o justo é aquele que consegue olhar com amor, com misericórdia, sentir a dor do outro para o desfavorecido. Então, tá aí o que faz jus esse versículo, né? O cuidado com os pobres, amém? As pessoas corretas, se interessam aí pelos pobres, pelo direito dos pobres, né? Eles são pacificadores, vai procurar ajudar, mas os maus, eles não estão nem aí, eles focam somente os seus interesses, vive aí nas ocupações, nas suas riquezas do dia a dia. Vamos agora para o versículo de número 8. O escarnecedor. Os que zombam de tudo põem uma cidade inteira em confusão, mas os sábios mantêm tudo em paz. Vocês viram aí a palavra escarnecedores. Então aqui, essa palavra aqui se refere à arrogância espiritual mais do que a social. Então, os escarnecedores são aqueles que espalham a discórdia por toda a cidade, enquanto a influência dos sábios, da pessoa que tem sabedoria, a pessoa sensata, ela livra o povo de grandes tragédias. Versículo de número 9, discutir com um insensato. Quando um homem inteligente discute com um tolo, este somente ri, xinga e causa confusão. Então aqui, sabedoria e insensatez aí
estão sempre em lados opostos. Então, não existe diálogo entre elas, não existe. Então, discutir com o insensato é perder tempo. Então, é sábio não perdermos aí nossa paz com a pessoa tola, com o insensato, nem com os zombadores. Vamos agora para o versículo de número 10. Perseguição sem causa. Os assassinos odeiam as pessoas direitas, mas os bons protegem a vida delas. As pessoas más, né, são assassinas, né? Então, aqui podemos ver aqui um comentário perturbador acerca aí da maldade. Então, um homem íntegro é uma representação permanente que não pode ser tolerada. Então, a pessoa honesta, ela atrapalha os planos dos corruptos, né? Mas os assassinos sanguinários, ele procura aí tirar a vida dos retos. Amém? Eles procuram aí atrapalhar. Vamos agora para o versículo de número 11. Domínio próprio. Isso é muito bom. O equilíbrio, né? O equilíbrio emocional. Vamos lá? O tolo mostra toda a sua raiva, mas quem é sensato se cala e a domina. Então, o sábio sabe lidar com os seus sentimentos. Ele é senhor de suas emoções, né? Ele não deixa o mal dominar. Ele é senhor de suas emoções e ele não é um escravo das emoções dele. Então, enquanto que o ímpio, ele é constantemente aí fora de controle, ele é explosivo, ele é temperamental. Então, ele não controla o que sente. Ele fere aí as pessoas com as suas palavras, ele fere com as suas iras todos os que estão aí à sua volta. Então, quando o Espírito Santo habita em nós, o que acontece? Aprendemos a ter o controle dos nossos sentimentos. Então, que nós não venhamos viver na natureza carnal, na nossa natureza, mas sim na natureza espiritual. Leia o livro de Gálatas, capítulo de número 5. O que é viver na natureza espiritual? É você ter uma comunhão com Deus todos os dias. A palavra de Deus, a oração, você não vai estar propício aos perigos. Mas se você andar do teu jeito, você vai estar sempre, você vai sempre ser a mesma pessoa e você vai estar indo aí, num caminho aí, vai sempre declinando. Então, o certo é controlar também aqui as nossas emoções, né? Quando você responde a pessoa aí com sabedoria, quando ela vem te xingando e você responde com sabedoria, você quebra a pessoa. Amém? Vamos ler do versículo 12 ao 21. Governo e controle. Quando o governador dá atenção à mentira, todos os seus auxiliares acabam se tornando maus. O pobre e aquele que explora só têm uma coisa em comum. O Senhor Deus lhes deu olhos para verem. As autoridades que defendem o direito dos pobres governam por muito tempo. É bom corrigir e disciplinar a criança. Quando todas as suas vantagens são feitas, ela acaba fazendo a sua mãe passar vergonha. Quando os maus estão no poder, o crime aumenta, mas as pessoas honestas viverão o suficiente para ver a queda dos maus. Corrija os seus filhos e eles serão para você motivo de orgulho e não de vergonha. Um país sem a orientação de Deus é um país sem ordem. Quem guarda a lei de Deus é feliz. Não adianta nada corrigir um escravo somente com palavras, porque mesmo que ele entenda, não obedecerá. Há mais esperança para um tolo do que para uma pessoa que fala sem pensar.
O escravo que é mimado desde criança, um dia vai querer ser dono de tudo. Olha só. Eu queria focar muito bem aqui, falando aqui, corrijam os seus filhos e eles serão para você motivo de orgulho e não de vergonha. Entendeu? Então, lá no versículo 15, ele aborda aí a negligência, o excesso da disciplina, são duas coisas, né? Que pode aí levar ao fracasso da criação aí dessas crianças. Então, lá em outra versão, a palavra vara tem a ver aí com disciplinar, educar, conduzir seu filho no caminho certo, né? Então, muitos pais, eles delegam a autoridade de corrigir, amém? Então, o papel primordial da educação eu quero dizer, é dar um bom exemplo, os pais dando um bom exemplo. Olha, você vê que em Provérbios, a mãe é chamada em Provérbios de a professora do lar, enquanto o pai ele é chamado de sacerdote do lar. Então, ensinar através de exemplos é, é, é você aí estar focando aí a honestidade, ou seja, você, às vezes, isso já aconteceu comigo quando era pequena. Os pais falavam assim, uma pessoa vinha cobrar e os pais falavam assim, fala que eu não estou. Aí eu falava, a mãe disse que não está, né? Então aí, olha o exemplo, é disso que a gente está falando. O pai, a mãe, ele quer que o filho ora, quer que leia a Bíblia, quer que vá para a igreja, mas o filho não vê ele lendo a Bíblia, os filhos não vê ele orando, falando com Deus, né? Os pais que vamos também aí falando da prevenção do dia a dia, o pai que fuma na frente da criança, o pai que toma aí uma cervejinha, dá uma degustação aí para a criança quando pequeno, tudo isso aí são maus exemplos, né? Então, ensinar o caminho dos pequeninos que devem andar, porque mais tarde ele não vai se desviar desses ensinamentos. Então, quando fala aí também, né, da lei de Deus, o povo que segue a lei de Deus nos protege. É ponto da felicidade, entendeu? Também, esses versículos aí que eu li, ele vai falar da importância de estudar as profecias. Então, que nós venhamos estudar as profecias, né, estudar aí os livros proféticos, né? Também está falando aí, quem perde a calma, né? Perde aí a sua insensatez aí, né? Então, quem perde a calma aí, eu quero dizer, quem perde a calma é uma pessoa aí insensata, né? Uma pessoa tola, escrava aí do pecado. Então, como eu falei aqui, gente, para a gente desenvolver aí uma comunhão diária com Deus, né? Aí a gente passa a desenvolver a confiança em Deus, né? Vamos conhecer mais em Deus. Aí você aprende a confiar e ter fé. Eu quis fazer aqui este adendo para que nós não venhamos a pecar constantemente, né? A viver na nossa natureza pecaminosa. Fazendo aqui a conclusão deste versículos, controle e governo, vamos lá? Então aqui, de tudo que eu li aqui, é um resumo, tá? Então aqui o governador que dá atenção às palavras mentirosas, ele vai achar que todos os seus servos aí são mentirosos, todos são ímpios. Então o pobre e o usuário, eles se encontram. Então, o Senhor, ele ilumina os olhos de ambos, tá? Buscando a lei de Deus, a sabedoria está aí, né? Os ensinamentos estão aí. Então o rei que julga os pobres conforme a verdade, ele firmará o seu trono para sempre. O rei honesto, o rei que está sempre ali buscando, né? Buscando a fazer o que é correto.
Vamos aqui debater outra vez do ensinamento dos seus filhos, dos nossos filhos. Então, a vara, falando aí outra vez da vara, a vara e a repreensão aí dão sabedoria. Mas olha só, mas a criança entregue a si mesmo, envergonha a sua mãe. Quando os ímpios se multiplicam, multiplicam-se as transgressões, multiplicas aí os seus pecados, né? Multiplica aí os perigos da vida. Mas os justos verão a sua queda. Os justos verão a queda desta pessoa. Amém? Castiga o teu filho, outra vez aqui falando do filho, gente, é só um resumo destes versículos aí. Castiga o teu filho e te dará descanso. Não quer passar vergonha na fase adulta ou até nas faixas etárias, né, conforme o desenvolvimento dessa criança? Então vamos corrigir essas crianças, entendeu? Então castiga o teu filho e te dará descanso e dará delícias à tua alma. A tua alma. Olha, outra vez falando aqui das leis de Deus que protegem, para a gente ler as escrituras, ler as profecias, né? Então, não havendo profecia, o povo perece, o povo sofre. Aquele que está na palavra de Deus, gente, nem só de pão viverá o homem, mas só de toda palavra que procede da boca de Deus. Nosso corpo são formados de alma, corpo, alma e espírito. Quando a gente morre, essa matéria aqui, o nosso corpo, volta a ser pó. O nosso espírito volta para Deus. E a nossa alma, para onde vai? Então nós temos que buscar agora, alimentar da palavra, buscar a tua salvação. E só Jesus Cristo te leva a Deus. Não há outro meio, não adianta você buscar por imagem. É perda de tempo. Busca a verdade, vai, ajoelha, Senhor, mostra o caminho da verdade. Porque a gente só é aceito nós só somos aceitos com a fé no Senhor Jesus. Ele mesmo disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Tem que passar por Ele. Amém? Então é isso. Vamos dando aqui continuidade. Então, não havendo aí profecias para a gente consultar aí as profecias, os livros proféticos, as escrituras, o povo perece. Está lá em Oséias, meu povo sofre por falta de conhecimento. Então aqui, porém, o que guarda a lei, esse é bem-aventurado, que está sempre em comunhão com Deus, esse é muito feliz. E sempre quando vem os problemas, ele está ali firmado no alicerce, amém? Então o servo não se emendará com palavras, porque ainda que ele entenda, todavia ele não atenderá. A pessoa ela pode estar ali no dia a dia, mas se ela não buscar Deus, não buscar sabedoria, ela não vai atender aos conhecimentos de Deus e colocar as leis em práticas. Amém? Aqui está falando aqui, tem vistos um homem precipitado no falar? Então, maior esperança há para um tolo do que para ele. Então, quando alguém cria o seu servo com mimos, desde a meninice, por fim aí, ele torna aí, quer mandar em tudo. É igual o filho. Se você criar seu filho de qualquer jeito, ele vai querer mandar em você. Ele vai querer bater até em você. Então, temos que ter cuidado. Ele vai querer mandar em tudo. Concluindo esses versículos aqui, vimos aqui um conjunto de ditados aí que trata o quê? Trata, gente, é básico aqui, trata aí sobre o governo e o controle, né? Trata do governo e do controle. Então, esses provérbios aqui aconselha que no contexto, aconselha aí no contexto familiar, né, para que as pessoas sejam tratadas com firmeza, porém sempre aí buscando Deus em sabedoria, com paz e também vai usufruir o prazer da vida. Então, do contrário, se não for alicerçado na palavra do Senhor, buscando Deus, nas orações, nos conhecimentos bíblicos, sabe o que vai acontecer? Vai ser tudo o contrário. O contrário no final. Tudo o que encontraremos será tristeza, será derrota.
porque a gente não consegue nada sozinho, só buscando em Deus. Então, aí vamos falar aqui, vocês viram aqui eu resumi tudo. Aí fala aí do governo, dentro do contexto do governo estatal, aí fica bem claro que o Estado ele não precisa somente de uma liderança justa, mas ele precisa de uma orientação inspirada. Ele sempre precisa ali de orientações justas. Amém? Vamos agora para os nossos versículos aqui, 22 ao 26. Sentimentos maus. A pessoa de mau gênio sempre causa problemas e discórdias. O orgulhoso acaba sendo humilhado, mas quem é humilde será respeitado. O companheiro de um ladrão é o pior inimigo de si mesmo. Se ele disser a verdade no tribunal, será castigado. Se não disser, Deus o amaldiçoará. Deus vê tudo, nada fica oculto aos olhos de Deus. É perigoso ter medo dos outros, mas confiar no Senhor dá segurança. Todos querem agradar as pessoas importantes, mas o Senhor dá o que cada um merece. Bom, o homem irascível levanta contendas e o furioso multiplica as transgressões. A soberba do homem o abaterá, mas a honra sustentará o humilde de espírito. O que tem parte com ladrão odeia a sua própria alma. Ouve maldições e não denuncia. O temor do homem armará laços, mas o que confia no Senhor será posto em alto retiro. Será posto em alto retiro. Deixa eu ver aqui. Os que confiam no Senhor, que tem parte com o ladrão, odeia a sua própria alma. Ouve maldições e não denuncia. Então ele aí está ocultando, né? Mas Deus vê tudo. O temor do homem armará laços, mas o que confia no Senhor será posto em alto retiro. Deus o protegerá. Então, muitos buscam o favor do poderoso, mas o juízo de cada um vem de Deus. Vocês viram aí que essa coletânea de provérbios, ela conclui aí algumas verdades essas bem conhecidas. Vocês viram aí acerca da ira, falou aí do orgulho, falou da desonestidade, né? Falou do temor do homem, falou aí de parear com indivíduos e falou aí também, parear aí também pessoas à sua volta, entendeu? Aí houve aí um contraste aí de quem confia e de quem não confia em Deus, ou seja, não confiar, como que você vai confiar numa pessoa que você não conhece? Então você tem que conhecer a Deus, amém? Então nenhum homem ele vive isolado. Então, ou seja, vocês viram aí também falar que a ira ela provoca brigas, e vocês viram falar do orgulho, viu falar aí da humildade, é melhor ser humilde, né? O humilde aí, eles terão aí consequências claras, eles serão abençoados na sua vida, né? Então, falou aí da maldade, já a lealdade mal, ela é dirigida aí a um amigo desonesto, né? Então, o que vai acontecer com essa lealdade mal? Ou seja, a maldade, né? Levará o homem a ter problemas aí com a lei de Deus, com a lei dos homens também, né? Então, nada vai acontecer de bom para as pessoas que andam no caminho errado, no caminho sem volta. Encerramos aqui nosso Provérbios capítulo 29. O último versículo 27. Farinha do mesmo saco. Os homens direitos não toleram os maus e os perversos não toleram os que vivem honestamente. Então aqui o iníquo, a pessoa ruim, o ímpio,
é aquele que tem o seu caráter corrompido, é. Então, suas palavras são poluídas e suas ações aí são perversas. Então, o justo ele não aprova a sua conduta, não tem como aprovar. Uma pessoa justa não vai, ele não tem como aprovar. Entendeu? É se contaminar se ele aprovar. Então, o justo, ele não aprova a sua conduta, ele não enaltece suas palavras e ele nem defende suas obras. Então, o ímpio, ele pensa diferente do justo. Ele fala diferente, tem valores diferentes e ele caminha, gente, por estradas diferentes. Ele pensa que ele está totalmente correto. Então, ele pensa aí como está. Ele pensa aí, ele não enxerga. Então aí como está a nossa conduta? A pergunta é como está a nossa conduta? Será que ela condiz mais com o justo ou se está parecida com os ímpios? Então nós temos que nos avaliar. Então é um momento de reflexão.